Chamam-me Rika. Rika Mukiza é o meu nome. Venho de Uganda. Em determinada época da minha vida, trilhei o caminho da bruxaria, estando profundamente submersa nas sombras. Mas experimentei ser alcançada de maneira irresistível pelo amor incomparável do Senhor, o único capaz de destruir qualquer pacto, desfazer qualquer corrente existente no universo espiritual. Atualmente dedico meus dias para revelar e denunciar de forma clara o modo sutil e astucioso com que o diabo atua nas vidas das pessoas. Por causa dessa missão, ele desenvolveu por mim um ódio profundo, me persegue implacavelmente e faz de tudo para tentar silenciar minha voz. Contudo, aprendi a revestir-me com toda a armadura espiritual que Deus nos oferece generosamente. Se você está escutando este testemunho neste momento, peço de coração aberto, ouça minhas palavras sem preconceito, livre de qualquer medo. Simplesmente tenha o desejo de compreender até onde Deus pode agir e o que Ele é capaz de realizar. É comum acreditarem que quem já ingressou no ocultismo ou que já serviu ao diabo está eternamente aprisionado, sem possibilidade de fuga. No entanto, asseguro a você, isso não corresponde à verdade. Existe um Deus, um único e soberano, que detém o poder absoluto para romper qualquer maldição, para libertar qualquer alma acorrentada. Não tem relevância a profundidade do abismo em que tal pessoa tenha caído. Esse Deus, chamado Jesus, pode resgatá-la. Nenhuma feitiçaria, nenhuma obra satânica, nenhum demônio pode permanecer diante do seu nome. Ele é supremo. Todos nós, sem exceção, estamos debaixo de sua autoridade. Quer admitamos isso, quer acreditemos ou não, pois ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um dia, todo joelho se curvará perante ele. Minha história começa em uma pequena vila, meu local de nascimento. Porém, cresci cercada por um ambiente em que o mundo espiritual era mais palpável e vívido do que o chão firme sob meus pés. Desde criança, compreendi que existia uma dimensão muito além do que nossos olhos conseguiam enxergar. Venho de uma linhagem familiar de raízes profundamente fincadas na feitiçaria. Minha avó materna era considerada uma das curandeiras mais respeitadas da região, alguém que detinha vasto conhecimento sobre ervas e rituais locais. Contudo, o que nunca se dizia em voz alta era que por trás das ervas, dos banhos especiais e simpatias, havia um pacto de sangue selado com as trevas. Quando era apenas uma garotinha, eu acreditava sinceramente que aquilo tudo fazia parte das nossas tradições culturais, das celebrações e das práticas que herdáramos de nossos ancestrais. Mas, com o passar dos anos, passei a enxergar que não era questão de tradição, mas sim de uma obediência direta ao domínio das trevas. Recordo-me nitidamente da primeira vez que participei de um ritual. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Minha avó me pediu para cortar uma mecha do meu cabelo e recolher cortes das minhas unhas. Achei aquilo estranho, mas ela garantia que era para me proteger dos espíritos ruins, e em minha inocência obedeci sem questionar. Mal podia imaginar que, ao fazer aquilo, eu estava pisando no início de uma longa estrada de escravidão espiritual. Com o passar do tempo, os pedidos tornaram-se cada vez mais sinistros. Comecei a ser levada para locais remotos e ocultos, onde grupos de pessoas entoavam cânticos que provocavam calafrios em mim.
dançavam de um jeito estranho e efetuavam sacrifícios de animais. Eu via sangue, muito sangue, e em meio ao derramamento de sangue sempre havia risadas, como se tudo aquilo fosse motivo de alegria. Quando completei 12 anos, já estava mergulhada de corpo e alma naquele universo. Aprendi a invocar espíritos, era treinada a perceber e ler energias das pessoas apenas com o olhar. Sabia manipular situações através de recursos espirituais. Foi nessa fase que fui ensinada sobre aquilo que hoje reconheço como uma das armas mais letais do inimigo: a comida. Explicaram-me que, por meio de um prato simples de arroz, através de um doce aparentemente inocente, era possível aprisionar espiritualmente uma vida inteira. Os alimentos recebiam consagrações durante os rituais. Ali eram inseridos feitiços destinados a causar doenças, esterilidade, vícios, traições, mortes longas e dolorosas. E ninguém suspeitava. Eu mesma tive em rituais onde fezes de crianças eram secadas, trituradas e misturadas na comida de um marido, com o objetivo de provocar repulsa por sua esposa e toda a sua família. Era repugnante, uma maldade extrema, mas para quem vivia dentro desse sistema, era trivial e corriqueiro. Uma das tarefas mais macabras que recebi foi a de transformar a comida em armadilha para mulheres que desejavam engravidar. As que buscavam auxílio espiritual nos centros, após comerem alimentos repletos de feitiçaria, tinham o útero selado espiritualmente. Outras mulheres, que buscavam sucesso romântico ou profissional, acabavam presas irreversivelmente a contratos espirituais forjados sem saber, simplesmente aceitando uma bebida, uma fruta ou um pedaço de bolo. Engana-se quem pensa que isso era uma prática restrita a comunidades simples. Com o tempo, fui treinada para me infiltrar em ambientes de alta influência. Fui instruída de que, para arruinar uma nação, não bastava corromper a base familiar. Recebi ordens expressas para adentrar movimentos de empoderamento feminino, com a meta de implantar nas mentes a ideia de superioridade das mulheres, promovendo a destruição da imagem masculina, incentivando a separação conjugal, uma independência extrema, e assim colaborando para confundir os papéis dentro da família. Embora eu dissesse publicamente que lutava pela liberdade das mulheres, por trás das palavras encantadoras existia um plano diabólico de ruir com a família. Me orientaram a defender pautas progressistas, erguer bandeiras a favor da homossexualidade e da ideologia de gênero, pois tudo isto fazia parte de um projeto vastíssimo: criar confusão social, provocar rebelião contra os princípios estabelecidos por Deus e, no final das contas, afastar as pessoas do caminho da verdade. Instruíam-me sempre: use a linguagem do amor, da aceitação, da liberdade. Assim ninguém perceberá o veneno escondido. E eu atuava exatamente desse modo. Com o tempo, percebi que os que mais ascendiam nesse sistema, políticos, empresários, artistas, compartilhavam um traço em comum. Todos, em algum momento, recorreram à feitiçaria pesada, ritos sangrentos, sacrifícios e a entrega voluntária da própria alma. E a mim exigiram o mesmo. Em certo dia, ordenaram que eu provocasse um acidente para coletar sangue fresco. Entrei em desespero, chorei intensamente, pois não queria a responsabilidade de matar alguém. Mas disseram-me: se você deseja continuar e progredir, precisa obedecer. Não matei com as mãos, mas invoquei palavras e intenções. Clamei ao mundo espiritual
para que causasse o acidente. E assim aconteceu. Uma mulher faleceu e eu recebi meu pagamento. Depois disso, minha alma começou a se entorpecer. Após vender a alma, toda sensação de culpa desaparece. Você passa a ser capaz de trair a própria mãe friamente, olhar nos olhos dela sem piscar. Passa a destruir lares inteiros sem qualquer traço de remorso. E conforme a crueldade cresce, as recompensas vêm em maior escala. Recebia quantias de dinheiro, influência, convites para palestras. Era bem vista em ONGs, projetos sociais, encontros políticos. Muitos desses espaços eram meros disfarces para manipulação mental e disseminação de ideias supostamente evoluídas, mas espiritualmente envenenadas. Quanto mais eu subia na hierarquia desse sistema, porém, mais sentia um vazio impossível de preencher. Minhas noites eram repletas de insônia e pesadelos constantes. Por vezes, sentia algo me sufocando durante a madrugada ou ouvia vozes sussurrantes. Eu estava rodeada de pessoas poderosas, ricas, mas nenhuma delas gozava de verdadeira paz. Possuíamos dinheiro, status, influência, mas carecíamos completamente de descanso e de alegria genuína. Minha família, por sua vez, começou a pagar o preço dessa aliança. Uma das minhas tias, profundamente envolvida em bruxaria, deu à luz filhos com graves problemas. Um deles mergulhou nas drogas, outro tentou o suicídio diversas vezes, e nenhum deles quis constituir uma família. Era como se a maldição atravessasse gerações. Essa constatação passou a me incomodar profundamente. Sabia internamente que alguma coisa estava fora de lugar. Graças ao meu acesso ao mundo espiritual, percebia que os espíritos aos quais servíamos tinham um ódio profundo à imagem do homem. Constantemente recebíamos orientações para humilhar, subjugar e afastar os homens dos respectivos lares. Percebi então que aquilo não se tratava apenas de feminismo, mas de uma verdadeira guerra contra a ordem de Deus. Meu processo de despertar teve início quando conheci uma mulher verdadeiramente cristã. Ao contrário de tantos que apenas se denominavam crentes, ela tinha um brilho no olhar que me desafiava. Era alguém de postura firme, todavia cheia de amor genuíno. Certo dia, ela me ofereceu ajuda sem nada demandar em troca, e isso desarmou todas as minhas defesas. Falava-me sobre Jesus como se ele fosse uma pessoa real, presente, íntima. Meu coração alternava entre raiva e uma estranha curiosidade. Passei a evitá-la, mas não conseguia afastar suas palavras dos meus pensamentos. Foi então que, numa noite, tive um sonho marcante. No sonho, seres assustadores me arrastavam, e quanto mais eu gritava por socorro, mais eles riam. Repentinamente, uma luz intensa e brilhante surgiu e uma voz ecoou. Você ainda pode escolher. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Despertei chorando convulsivamente e passei dias sem conseguir alimentar-me. Compreendi, então, que Jesus me chamava. Eu estava perdida nas trevas, mas ele me oferecia uma saída, uma oportunidade de redenção. A saída desse sistema, contudo, não se deu de forma simples ou rápida. Fui ameaçada de morte, perseguida, acusada de loucura. Meus amigos se afastaram. Algumas ONGs cortaram qualquer envolvimento comigo. Falsos relatos passaram a circular na tentativa de manchar minha reputação. Tudo isso é parte do padrão.
Qualquer um que tente romper com esses pactos acaba sendo isolado socialmente. Porém, algo em meu interior já tinha sido transformado, e eu não desejava mais pertencer àquele universo. Submeti-me a um longo e profundo processo de libertação que envolveu não só aspectos emocionais, mas, sobretudo, espirituais. Busquei auxílio, pratiquei jejuns, entreguei-me intensamente à oração. A jornada levou muitos meses. Havia diversos pactos a serem quebrados e incontáveis portas espirituais escancaradas que precisavam ser fechadas. A cada passo que dava em direção a Jesus, mais agressivos se tornavam os ataques contra mim. Apesar disso, à medida que eu buscava, sentia-me progressivamente mais livre. Pela primeira vez, consegui desfrutar do descanso de um sono tranquilo. Comecei a sentir alegria genuína nas pequenas e singelas experiências da vida, como ouvir músicas de louvor ou simplesmente caminhar pela rua sem o medo que antes me oprimia. Hoje, venho contar a verdade, pois também fui enganada. Achava que estava beneficiando pessoas, quando de verdade estava contaminando almas. Tenho convicção de que há muitos cristãos atualmente vivendo adormecidos, alheios ao fato de que o mundo espiritual é real. Por isso tomei a decisão de falar abertamente, apesar de saber que isso pode ter um preço alto, pois Jesus me libertou e agora pertenço unicamente a Ele. Se eu optar pelo silêncio, as pedras clamarão em meu lugar. Gostaria de fazer um alerta especial sobre algo com frequência negligenciado: a comida. Sim, os alimentos são uma das armas mais silenciosas e poderosas usadas pelo inimigo. Muitos estão sendo atingidos pela feitiçaria sem o saberem, por meio do que comem no dia a dia. Aceitam convites, ingerem alimentos consagrados sem o menor conhecimento, e por causa disso têm suas vidas bloqueadas, suas famílias vivenciam conflitos constantes e suas mentes permanecem mergulhadas na confusão. E tudo isso começa muitas vezes com uma simples refeição. Não estou aqui para criar medo ou pânico, mas para abrir seus olhos, pois eu mesma já estive do outro lado dessa história. Eu já fui a pessoa que manipulava e preparava esses alimentos. Via os espíritos sendo evocados, presenciava a transmutação da comida em trampas espirituais. Hoje sei com toda certeza: Jesus possui o poder de libertar, porém é necessário vigiar constantemente. Por essa razão escolhi expor essas verdades, pois a batalha é verdadeira e ela, tantas vezes, começa com o prato sobre a sua mesa. Venho dedicando minha vida a alertar muitos cristãos acerca das realidades do mundo espiritual. Por vezes, sofro represálias e retaliações por causa disso. Existem dias em que o peso é tão esmagador que mal consigo sair da cama. Porém, mesmo assim, escolhi falar. Decidi denunciar, porque aquele que me cobre e me protege jamais adormece. Ele vela continuamente por mim. E fiz a mim mesma a promessa de que enquanto eu respirar, enquanto meus pés puderem tocar a terra, continuarei proclamando essas verdades. As ciladas preparadas pelo diabo são inúmeras. Realmente, ele tem armadilhas espalhadas por todos os lados. Você não faz ideia de quantas. O adversário é extremamente astuto. Ele encontra meios de se infiltrar em todos os ambientes e aspectos da vida. Ele se esconde em coisas aparentemente inofensivas, como roupas, cosméticos, músicas, brinquedos e sim, até mesmo na comida. Acredite, até a alimentação pode ser um veículo para o mal.
Talvez pareça improvável, difícil de aceitar. E eu mesma só vinha a acreditar porque enxerguei tudo isso com meus próprios olhos, porque vivi intensamente esse mundo, porque minhas próprias mãos prepararam coisas quando eu ainda estava mergulhada naquela escuridão profunda. Meus irmãos, o inferno é mais real do que podemos imaginar, e a realidade espiritual é ainda mais intensa e assustadora. Lá, onde acontece toda a movimentação espiritual, tudo surge antes de se manifestar no nosso mundo físico. Muitas vezes, quando você sente que uma luta está começando na sua vida, saiba que ela já estava sendo travada há tempos no plano espiritual. Hoje, minha intenção aqui não é simplesmente te proibir dizendo evite comer tal doce ou não experimente tal prato. Meu verdadeiro propósito é despertar no seu coração a vigilância, te ensinar a ficar atento aos sinais de risco. Porque aqueles que servem ao inimigo podem lançar rituais, feitiço, feitiçaria em qualquer tipo de alimento. É isso mesmo. Absolutamente qualquer comida pode ser usada para o mal. Não existe um formato padrão, nem uma receita específica. Tudo se trata de algo profundamente espiritual, muito além do que muitos conseguem imaginar. Por isso, quero compartilhar contigo algumas maneiras de perceber quando o Espírito Santo está tentando te alertar sobre um perigo. O ideal seria jamais aceitar comida de alguém com quem você não tem total confiança, que não conhece direito. Contudo, sabemos que, na realidade, nem sempre isso é possível. Por vezes, é aquela vizinha simpática, um parente distante, um colega de trabalho, que oferece um prato irresistível, bonito, cheiroso, e naquele dia a fome bate. Porém, antes de colocar o alimento na boca, preciso te contar alguns sinais importantes. Se prestar atenção, talvez escolha não comer. Se acabar consumindo, ainda assim pode clamar ao Espírito Santo, pedindo a quebra de qualquer influência do mal ali presente. Uma das primeiras coisas que acontece é a inquietação interna. Por fora, aparentemente está tudo normal. Mas dentro do seu ser, na sua alma, existe um incômodo estranho. É como se algo lá dentro saísse do compasso, estivesse deslocado. Você já sentiu isso alguma vez? Já olhou para um prato de comida e, mesmo sem estar enjoado ou sem fome, sente que há algo fora do lugar? Falta aquela paz profunda, aquela tranquilidade espiritual. O Espírito Santo costuma se manifestar assim, de forma íntima e silenciosa. Se você for sensível, vai captar essa ausência de paz. Esse é o primeiro sinal de alerta. Se perceber esse desconforto a tempo, não coma. Se puder, afaste-se. Mas caso já tenha comido, ore, clame, porque Deus é fiel e poderoso para nos livrar de todo o mal. Existe outro aspecto muito pouco discutido, mas absolutamente real. Sonhos estranhos envolvendo comida. Houve uma fase da minha vida em que eu própria preparava alimentos carregados de rituais. E uma das formas de alcançar a vítima era justamente através dos sonhos. Aparecia oferecendo comida nos sonhos e, se a pessoa aceitava, era como um pacto, uma autorização dada no mundo espiritual. Diversas vezes fui vista nos sonhos de pessoas, e nem sempre eu estava sozinha. Às vezes, eram próprios demônios que usavam minha aparência para executar tal ação. Digo mais, você já sonhou com alguém te servindo comida, ou mesmo comendo coisas absurdas, como vidro, prego, cabelo, terra? Isso nunca é normal.
é um aviso espiritual fortíssimo. Ore, faça jejum, busque libertação, Deus revela. Outro ponto importante são aquelas pessoas que insistem demais para você aceitar a comida, mesmo depois de já ter recusado 1, 2, até 3 vezes. A pessoa insiste. Só experimenta um bocadinho, preparei com tanto carinho. E não sossega enquanto não te vê comendo. Isso, preste bem atenção. Não é hospitalidade, é pressão. Quando eu estava ligada às trevas, uma das instruções que recebíamos era: insista até que a vítima aceite. Porque no momento em que se aceita por pura educação ou constrangimento, uma brecha espiritual é aberta automaticamente. Era como se dissesse: está bem, eu aceito. O diabo se alegra com tais concessões mínimas, porque é por meio delas que começa a agir. Por isso, fique atento a insistências excessivas. Quem oferece com o coração verdadeiro nunca força ninguém. Em seguida, vem o perigo da inveja. Acredite, a inveja é uma das portas mais abertas para o mal entrar na vida das pessoas. E você pode estar sendo alvo sem nem ao menos perceber. Às vezes, alguém que jamais sequer te ofereceu um copo de água, de repente aparece te entregando uma marmita. Um bolo recém-preparado, um prato caprichado, desconfie. Alimentos vindos de mãos invejosas podem carregar cargas pesadas espiritualmente. Recordo-me de um episódio dos meus tempos na feitiçaria, no qual uma mulher procurou minha ajuda porque queria arruinar a vida de uma colega de trabalho. Sabe qual era o pedido dela? Apenas um pozinho para colocar na comida da colega. Era fácil, discreto. Ninguém suspeitaria. O alimento é despercebido, mas, no mundo espiritual, ele se transforma em um altar, um canal de contato. Muitas vezes, a oferta de comida acontece logo após uma discussão ou um comentário maldoso. Já notou isso? A pessoa briga com você e pouco depois aparece sorridente oferecendo algum quitute. Parece ironia, não é? Mas é extremamente real. Jamais esquecerei um caso marcante. Um homem comemorou a conquista da casa própria e contou a novidade ao ex-senhorio. Dias depois, esse ex-senhorio presenteou o rapaz com ovos. Ele comeu e, em pouco tempo, sua existência virou um caos. Doenças misteriosas, bloqueios, confusão mental. Coincidência? Claro que não. Alguém utilizou aquele alimento como instrumento para ativar inveja e feitiçaria. Portanto, recomendo: ore até mesmo sobre os presentes que você ganhar. Ao lidar com comida servida em ambientes suspeitos, festas familiares estranhas, cerimônias culturais desconhecidas, encontros em que existe algo que não se encaixa, redobre a atenção. Eu própria participei de muitos momentos assim. Lá, o alimento era consagrado antes de ser trazido à mesa. Sacrifícios eram realizados, embora muitos julgassem ser apenas tradição. Porém, no âmbito espiritual, alianças estavam sendo firmadas sem que ninguém percebesse. O diabo sabe se disfarçar muito bem. Muitas vezes sua ação está escondida por trás da cultura local, de um doce típico da receita antiga da vovó. Muitos destes alimentos são preparados com ingredientes previamente consagrados, sob rituais que criam brechas espirituais perigosas em quem consome. Outro sinal evidente: quando te oferecem uma comida e insistem que você coma imediatamente, sem sequer fazer uma oração de agradecimento. Eu mesma procedia assim. Quando preparava alimentos consagrados, sempre temi que a pessoa orasse antes de comer
porque uma oração sincera tem o poder de cancelar, anular e quebrar toda e qualquer coisa contrária. Por isso, a instrução era clara. Faça a pessoa comer depressa. Então vem aquele discurso: come logo antes que esfrie, não há necessidade de orar. Foi feito com amor, mas eu te digo, irmão, irmã, ore sempre. Não importa se está faminto ou se todos ao redor te olham com estranhamento. Sua vida espiritual vale muito mais do que qualquer desconforto passageiro. Também existem casos em que a pessoa que oferece comida é claramente envolvida com o ocultismo. Pode ser a vizinha que todos sabem que faz trabalhos. Alguém que você já viu fazendo simpatias ou que constantemente recorre ao mundo espiritual. E, subitamente, essa pessoa chega com alguma coisa de comer. Meus irmãos e irmãs, isso é um alerta máximo. A comida, nestas situações, pode representar um pacto, uma ligação, uma autorização para influências negativas. Eu própria já preparei refeições carregadas de pactos ocultos, e após a pessoa comer, algo maligno se prendia nela. Poderia ser enfermidade, confusão, vício, ou até mesmo o bloqueio do progresso de vida. Nunca subestime essas coisas. E você? Já se deparou com um prato que, apesar dos ingredientes normais, apresentava um odor ou um sabor esquisito, fora do comum? Isso pode ser um sintoma de contaminação espiritual. Eu recordo nitidamente de um caso chocante. Uma mulher secava fezes de criança, triturava e adicionava na comida do marido para provocar nojo da própria família. Parece absurdo, mas eu vi acontecer e assustadoramente funcionava, porque o mal opera com estratégia. Por isso, caso sinta algo estranho, não insista. Peça discernimento a Deus. Há ainda outro alerta crucial. Quando uma pessoa antes fria e distante, de uma hora para outra surge gentil demais, cheia de bondade, oferecendo mimos e presentes. Fique ligado. Pode ser sinal de manipulação. Instruíam-nos, no mundo espiritual, a nos aproximar das pessoas sempre com um sorriso no rosto, mas escondendo intenções ocultas. E era pela comida que criávamos laços, colocávamos fardos, realizávamos transferências espirituais. Aqueles que, sem qualquer motivo aparente, do nada surgem com comidas elaboradas, sobremesas, refeições completas, quando nunca fizeram isso antes, merecem ainda mais cuidado. O diabo trabalha nos detalhes, aproveitando-se da surpresa. Muitas vezes nos empurramos para aceitar para não parecer mal educados, mas o que está em jogo é infinitamente maior que boas maneiras. Trata-se da sua vida espiritual. Outro aspecto ignorado por muitos é o que acontece após a refeição. Você já sentiu um cansaço profundo, confusão mental, fraqueza sem explicação depois de consumir algo oferecido por terceiros? Este pode ser um indício claro de ataque espiritual. Alimentos consagrados afetam o corpo, mente e até mesmo a vontade da pessoa. Já presenciei casos em que, depois de comer algo servido com segundas intenções, a pessoa desenvolveu sintomas de doença, prostração, ânimo quebrado, como se algo a aprisionasse e tudo partiu de algo aparentemente inocente. Existem também armadilhas preparadas em encontros estratégicos, reuniões de negócios, reuniões importantes em que te oferecem comida antes de um diálogo relevante. Muitas vezes, isso é um método para obter vantagem no plano espiritual sobre você. Se aceitar, pode acabar selando um acordo espiritual sem perceber.
Eu conheci um empresário que usava sistematicamente esse tipo de artimanha para fechar contratos que de outra forma seriam rejeitados. Era como se instalasse uma cegueira espiritual momentânea, um bloqueio de discernimento. Você já experimentou o sentimento estranho de que está sendo observado enquanto come? Como se alguém estivesse esperando ansiosamente sua reação, examinando como você age. Esse tipo de sensação pode ser sinal de que há algo oculto por trás daquela oferta. Os agentes das trevas agem assim. Observam se você aceita, se ora, se sente alguma coisa a um teste. E, se for aceito, o mundo espiritual reage a esse gesto. Por fim, um aviso que parece pequeno, mas é bastante recorrente. Quando a comida apresentada é perfeita demais, a apresentação é impecável, o cheiro quase irresistível, a embalagem cheia de detalhes, é tudo tão bem feito que parece até anúncio de televisão. Esse excesso de zelo pode ser uma tentativa deliberada de chamar sua atenção, pois no universo espiritual, a sedução pelas aparências é uma das maiores armadilhas. Muitas pessoas acabam cedendo, mas tome cuidado. Nem tudo o que é bonito vem de Deus. Sei que tudo o que trago aqui pode parecer duro, até aterrorizante, mas não quero gerar medo, e sim te colocar em alerta. Porque o mundo espiritual não é conto de fadas. Ele é mais real do que este mundo que vemos. E a comida é um canal fortíssimo. Às vezes pode ser bênção, outras maldição. Ore pelo que você consome. Peça sempre discernimento ao Senhor. Se o Espírito Santo te alertar, mesmo que seja um desconforto sutil, valorize esse aviso. Obedeça. Melhor enfrentar o constrangimento do que carregar pelo resto da vida consequências espirituais sérias. Falo tudo isso com a dor de quem já pertenceu ao outro lado, mas também com esperança verdadeira, porque Jesus liberta, quebra todas as maldições, traz revelação e protege. Se você se mantiver firme nele, nada pode te alcançar. Que o Senhor te conceda a visão espiritual para discernir o que está por trás das aparências. Que Ele te proteja em cada comida, em cada oferta, em cada prato recebido. Em nome de Jesus, amém. E antes de finalizar meu testemunho, deixo uma reflexão que brota do mais profundo da minha alma. Não pense que absolutamente tudo está contaminado, que tudo vem do diabo, que toda refeição oferecida carrega algo oculto. Muitas vezes é apenas sua vizinha querida, uma mulher de coração humilde, devotada a Deus, que sente um profundo carinho por você, como uma irmã, pode preparar algo especialmente para te agradar. E isso em si não tem problema nenhum. Porém, estou me referindo a outras situações. São esses casos específicos que quero destacar. Situações em que certos sinais aparecem. Ocasiões em que o seu espírito se agita. Momentos em que você simplesmente sente intimamente que há algo estranho, algo fora do lugar. Se você já se encontrou numa dessas experiências, sabe exatamente do que estou falando. E caso isso nunca tenha acontecido com você, esteja atento desde já, porque é muito melhor permanecer vigilante e prevenido do que ser surpreendido e cair em armadilhas escondidas. Falo com tanta certeza porque eu mesma já fui responsável por preparar muitos desses alimentos. Fui testemunha ocular de tudo isso, presenciei com meus próprios olhos. Não estou relatando algo que escutei de terceiros ou compartilhando uma história qualquer que chegou até mim por rumores. Eu estava presente. Fui eu mesma, inclusive, que instruía as pessoas que vinham até os nossos centros espirituais,
ensinando cada uma delas exatamente o que fazer para alcançar aquilo que desejavam. Se alguém queria conquistar outra pessoa, havia um jeito certo de proceder. Se o desejo era prejudicar alguém, fazendo com que essa pessoa murchasse, adoecesse gravemente, ou até perdesse todas as coisas materiais e emocionais, também existia uma receita para isso. Bastava adicionar certo ingrediente, proferir determinada oração, entregar aquele prato ou aquela bebida com a intenção correta no coração. E pronto, o efeito se manifestava. E eu vi, pelas misericórdias de Deus, como eu vi tudo isso de perto. Vi pessoas saudáveis, inexplicavelmente adoecerem do dia para a noite. Observei lares e casamentos se desestruturarem inesperadamente, como se uma força invisível tivesse arrancado a paz de dentro das casas. Presenciei vidas serem sugadas e drenadas, toda a energia vital indo embora, apenas por ingerirem um simples café servido de maneira mal intencionada. Esse é o motivo pelo qual faço questão de dizer: não estou aqui para tentar convencer ninguém à força. A convicção verdadeira é obra do Espírito Santo, mas minha missão é compartilhar, é alertar, é testemunhar o que vivi. Se no fundo do seu coração você acredita que isso é exagero da minha parte, quero te convidar a refletir. Quando você se depara com um despacho ou oferenda numa encruzilhada, normalmente, o que costuma estar lá? Geralmente encontramos bebidas, comidas, dinheiro, correto? E você já se perguntou o motivo disso? É porque, no plano espiritual, todos esses objetos representam moedas de troca. Cada coisa tem o seu preço. Nada é dado sem propósito ou por mero acaso. Por isso, deixo aqui o meu conselho vindo de um lugar de amor verdadeiro. Não importa se o alimento provém de alguém em quem você confia plenamente. Sempre dedique aquela comida a Deus. Não custa absolutamente nada. São apenas poucas palavras que podem significar a diferença entre salvação e perdição espiritual na sua vida. Basta dizer assim: Senhor, te apresento esse alimento. Que ele passe por tuas mãos poderosas e seja santificado, pois eu creio que tudo aquilo que vem de ti é bom e puro. Só isso, irmãos e irmãs. Deus deseja ser o primeiro em nossas vidas, então entregue a Ele primeiro tudo o que receber. Concluo este testemunho afirmando que um cristão não pode viver desatento ou distante das coisas do alto. Precisa manter uma vida constante de oração. Precisa buscar comunhão íntima com Deus todos os dias. Somente dessa maneira adquirimos a sensibilidade para perceber quando algo provém de Deus e quando não. Peça diariamente ao Espírito Santo: não me desampare em instante algum, me avisando e alertando sempre que algo estiver para acontecer. E, se porventura você vier a comer algo que tenha sido preparado com más intenções e venha a te fazer mal, clame por Jesus, grite por Ele com todo o vigor e fé do seu ser, porque já testemunhei situações em que pessoas ingeriram alimentos espiritualmente contaminados, mas ao invocarem intensamente o nome do Senhor, vomitaram imediatamente, sendo libertas ali mesmo. Outros precisaram ser encaminhados ao hospital, mas também foram salvos pelo agir divino. E hoje, para a glória de Deus, essas pessoas estão vivas, curadas, recuperadas e cada vez mais firmes diante do Senhor. Por isso, não deixe de clamar. Não guarde silêncio diante do perigo. Tenha plena confiança. Deus está pronto para agir em seu favor, desde que você decida confiar
e dedicar tudo a Ele, até mesmo aquilo que, à primeira vista, parece inofensivo ou sem importância, pois espiritualmente tudo tem peso e significado. Se o inimigo é capaz de usar um prato de comida para tentar te destruir, saiba que Deus pode tomar esse mesmo alimento, quando consagrado, e usá-lo como instrumento de proteção, de livramento e para exaltar o seu nome em sua vida.